doutora, outra dúvida é sobre uma recidiva de câncer de mama após 10 anos, o que é muito comum, que é uma pergunta, tá, gente? Então, como que após 5 anos os médicos dizem que o paciente teve a cura ou o paciente diz que tem a cura? O certo mesmo é tomar o bloqueador hormonal por 10 anos para evitar essa recidiva tardia? Muito boa essa pergunta, né? Vejo que muitas mulheres, aí tem um complemento dessa pergunta que também é maravilhoso. Vejo que muitas mulheres que não fizeram mastectomia, ou seja, retiraram apenas parte da mama, tiveram recidiva na mesma mama. Assim, não é melhor que seja feita a mastectomia de uma vez? Então, primeiro eu vou responder por quanto tempo deve durar a hormonioterapia num caso de um câncer de mama do tipo hormonal? A segunda pergunta que eu vou responder aqui: quando que a mulher com câncer de mama do tipo hormonal pode ser considerada curada? E a terceira pergunta que eu vou responder aqui: toda mulher com câncer de mama deve fazer mastectomia? Então, maravilhosas essas perguntas. Então, tempo de tratamento hormonal para pacientes com câncer de mama, de 5 a 10 anos. E como é que a gente vai identificar quem é 5 e quem é 10? Pela idade, pacientes mais jovens, né, com menos de 40 anos, né, até 40 anos a gente coloca como mais jovem, são pacientes que não estão na menopausa ainda, têm tumores de mais alto risco. Mas a gente associa a idade com outros fatores prognósticos, como linfonodos positivos. Pacientes com linfonodos positivos têm um risco maior de ter recidiva do câncer. Pacientes com tumores maiores também têm um risco maior de recidiva do câncer. Então, a escolha do protocolo, ela vai variar de acordo com o tamanho do tumor, com o número de linfonodos axilares comprometidos, de acordo com a idade do paciente, sendo no mínimo 5 anos de tratamento hormonal e no máximo 10 anos de tratamento hormonal, sendo que pacientes que são mais jovens, que têm até 40 anos, a grande maioria delas, eu vou precisar induzir a menopausa no início desse tratamento, vou dar um tratamento mais intensivo. E quando é que a mulher pode dizer que está curada de um câncer de mama? É com 5 anos, quando é um câncer de mama hormonal? Não, não é com 5 anos. Porque assim como a nossa inscrita falou, sim, existe uma possibilidade de recidiva tardia, né, do câncer de mama do tipo hormonal. A gente tem que mais de 40 a 50% dos cânceres do tipo hormonal podem ter uma recidiva tardia em torno do 9º, 10º ano. Então, a paciente pode ser considerada curada com 5 anos? Não. Ela pode ser considerada que está em remissão de doença, né? As pacientes com câncer de mama do tipo hormonal, eu acompanho durante toda a vida, né? E quando é que a gente pode dar esse diagnóstico de cura? Depois de, no mínimo, 15 anos de acompanhamento. Mas eu não estou dizendo isso para vocês se desesperarem, ainda não estou curada. Gente, se você não tem evidência nenhuma de câncer nos exames de imagem, nas tomografias, na cintilografia óssea, no PET scan, se você não tem nenhum tumor visível, sinta-se curada. Mas essa alta, né, com 5 anos para o câncer de mama do tipo hormonal, realmente não é possível. E essa inscrita aqui está certíssima, exatamente por esse motivo, né, da recidiva tardia. Aqui eu vou contar uma outra história para vocês. Eu acho super importante ilustrar a importância de manter o acompanhamento, o segmento e de ir às consultas, né, de acordo com a orientação do oncologista, né? Uma paciente, câncer de mama do tipo hormonal, também chamado de luminal, ela teve o câncer em 2017, ela fez a cirurgia, né, a quadrantectomia, né, não tirou a mama toda, e aí ela fez um exame que chama Oncotype, que indicou que ela não precisaria fazer a quimioterapia e foi iniciado para ela o anastrozol, que é um tratamento hormonal. Na época que ela fez esse diagnóstico, em 2017, ela tinha 60 anos. O fato é que começou o anastrozol
e ela perdeu completamente o segmento. Não acompanhou mais com o oncologista, não fez mais exames, achou que estivesse curada. Então, isso em 2017. Agora, 2024, ela tratava com uma outra médica, né? 2024, ela veio numa consulta ictérica, né, amarelada, com fígado em falência. O que aconteceu? Uma recidiva, uma metástase no fígado, né? Então, eu expliquei para ela não poderia ter abandonado o acompanhamento, né? Ela seguia tomando anastrozol, mas será que isso é suficiente? Não é, gente. Precisa ter o acompanhamento, porque mesmo que ocorra uma recidiva, se a gente faz esse diagnóstico precocemente, o paciente tem mais chance, né? Então, ela chegou numa situação crítica, numa crise visceral, fígado parando de funcionar, né, toda amarela, foi internada no mesmo momento para fazer uma quimioterapia de urgência, tá? Então, é super importante que vocês mantenham o acompanhamento com o oncologista conforme ele indicar. Não achem que é uma bobeira, não imaginem que já estão curadas logo após terminar a quimio, né, ou pouco tempo depois da cirurgia. Esse diagnóstico de cura, ele é retrospectivo, ele virá anos depois, né? No mínimo, quando a gente fala de tumores hormonais, 15 anos de acompanhamento, exatamente pelas recidivas tardias, tá? E a terceira pergunta, que também tem a ver com isso. Então, se existe a recidiva tardia do câncer de mama, por que todas as mulheres não fazem a mastectomia? Né? Então, não é indicada a mastectomia para todas as mulheres, né? Primeiro ponto. Por quê? Será que todas as recidivas são na mama? Não, gente, acabei de contar para vocês que as recidivas do câncer, elas podem ser sim na mama, tanto locais quanto metastáticas à distância. E por que então não deve ser retirada toda a mama? Porque a radioterapia serve para isso, para prevenir a recidiva local do câncer de mama. E exatamente por isso que quando a paciente, né, realiza uma setorectomia, uma quadrantectomia, que é uma retirada parcial do tumor, a paciente tem indicação de fazer a radioterapia. A função da radioterapia é exatamente proteger contra a recidiva loco-regional, local do câncer de mama. Quem são as pacientes que têm, então, que ser submetidas à mastectomia completa? Pacientes com tumores grandes, né, pacientes com tumores inflamatórios, tem que fazer a mastectomia completa. Pacientes que têm a mama pequena, a relação tumor-mama, né, o tumor é muito grande, a mama é muito pequena. Pacientes com mutações genéticas, né, principalmente BRCA1 e BRCA2, e aí no caso, quando existem essas mutações, é indicada a adenomastectomia bilateral, né, e existe uma diferença também entre a mastectomia e a adenomastectomia. A mastectomia é aquela cirurgia que vai tirar o mamilo, a pele, vai fazer uma reconstrução, grande maioria das vezes com pele e músculo do grande dorsal. A adenomastectomia é aquela cirurgia que não vai tirar a pele, o mamilo vai manter essa parte, vai tirar só a glândula, tá? Então, existem diferenças. E existem situações onde mesmo a paciente tendo realizado a adenomastectomia, vai precisar fazer a radioterapia preventiva mesmo assim, tá? Então, essa pergunta foi muito interessante. Queria saber se vocês entenderam o que eu expliquei nessa pergunta, tá? Se vocês gostaram, deixem um like. Se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo.